Então, igreja, abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 17. Nós vamos nessa noite abrir o nosso coração para um pouco mais da palavra de Deus, da presença do Senhor. E você fique à vontade para deixar essa palavra mexer contigo. Você que está aí no YouTube, ouvindo essa mensagem, que Deus te abençoe poderosamente. Que essa palavra entre no teu coração. Se inscreva no nosso canal, divulgue o nosso trabalho e seja abençoado por essa mensagem em nome de Jesus. Assim também os irmãos que estão aqui nesse lugar, alguns irmãos que estão nos alegrando tanto com a sua perseverança na igreja. Eu não queria nem citar, porque às vezes a gente esquece alguém, mas alguns irmãos que estão... todos nos alegram, né? O coração da gente se alegra quando todos chegam, mas há alguns que estão chegando agora na igreja, como o Robério, e a gente se alegra tanto quando eles vêm. A irmã Regina, Jardel, Catarina, Denise, quem mais? Eu acho que hoje... Opa, melhorou o som aqui. São os que estão aqui. E vocês sejam sempre bem-vindos, fiquem à vontade. Nossa igreja está trabalhando para criar um ambiente cada vez mais favorável para o crescimento da vida de vocês. Amém? Abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 17, no versículo 1. Você sabia que Jesus orava? Claro, né? E a Bíblia aqui, ela registra, nesse momento, uma oração de Cristo, conhecida, né? Aqui na minha Bíblia está escrito assim, a oração sacerdotal de Cristo. E o João, né? O discípulo João, o apóstolo João, ele reservou o finalzinho do livro para essa oração. No capítulo 17 do livro de João, a gente vê a oração sacerdotal de Jesus e João 17, e logo no 18, Jesus já está no Getsêmani, né, para onde ele foi traído e tudo. Então você perceba que nós vamos ler agora uma das últimas palavras de Jesus antes da sua morte. Então Jesus separou uma oração especial. Você sabia que Jesus orou? Sim, né? Mas você sabia que Jesus orou por você? Ele orou por você, ele orou por mim. E nessa oração sacerdotal, ela é um pouco grande e ela vai ficar como dever de casa para a gente ler todinha em casa. Mas hoje eu gostaria de focar principalmente nos 3 primeiros versículos, porque é um tema que tem me incomodado bastante e eu creio que vai abençoar a tua vida. Eu creio que é um tema relevante, que vai fortalecer a fé da igreja e que vai trazer uma visão diferente sobre Deus e uma nova visão sobre a presença do Senhor nos nossos dias. Podemos ler? João 17:1 diz assim: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna e todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Que texto lindo, né? Isso é apenas a introdução da oração. Eu sei que você ficou aí com gostinho de quero mais, mas vai ficar para casa, tá? Você pode ler o livro de João, o capítulo 17 do livro de João, na sua casa. Mas no momento eu gostaria de falar sobre essa palavra tão em alta nos dias de hoje, que se chama conhecimento. Conhecimento. A irmã Nalinda pregou domingo sobre a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo que deve ser exaltado e nunca deixado de lado, e nunca entristecido, e nunca apagado, mas sempre aquecido nos nossos corações. E muito desse aquecimento do Espírito Santo, ou da obra de Deus na nossa vida, ela passa pelo conhecimento. Eu não sei se vocês sabem, mas essa era que nós estamos vivendo hoje, essa geração, esse tempo que nós vivemos hoje é conhecido como a era do conhecimento. A era do conhecimento. Houve um tempo em que quem ganhava mais dinheiro, houve um tempo em que quem tinha mais poder, mais status, eram aqueles que dominavam máquinas, que dominavam combustíveis, que dominavam o carvão, o petróleo. E essas eram as pessoas com mais notoriedade na terra.
Mas depois que passou a Revolução Industrial, depois que passaram essas revoluções mais antigas, nós entramos numa era chamada a Era do Conhecimento. E você sabe que existe um psicólogo, um psiquiatra, muito conhecido, chamado Augusto Cury. Quem sabe, já ouviu falar de Augusto Cury? O autor dos livros Análise da Inteligência de Cristo, um filme que foi para o cinema agora sobre o Vendedor de Sonhos. Ele tem uma série de livros que falam sobre Cristo e sobre psiquiatria. E ele levantou um dado, ele criou um Instituto da Inteligência Humana, né? Não só inteligência inteligível, mas inteligência emocional e suas facetas. E ele trouxe um dado muito interessante. Ele disse assim, olha, uma criança de 7 anos de idade hoje, que é a idade alfabetização, não é? 7 anos de idade, equivalente ao 1º, 2º ano do ensino fundamental. Ela tem tanto conhecimento quanto o imperador romano no auge do Império Romano. Você sabia disso? Uma criança de 7 anos de idade, ela tem tanto conhecimento quanto o imperador romano no auge do Império Romano. Um império que dominou quase todo o mundo conhecido da sua época. Nós vivemos num tempo em que tudo nós queremos saber. Sabe quais são os links mais clicados na internet? Sabe o que é que atrai o teu dedinho para o celular? É assim, ó, saiba como. Essas 2 palavras, saiba como emagrecer 3 quilos em 7 dias. A pessoa, saiba como perder a gordura localizada em casa. Né? As coisas assim totalmente impossíveis. Saiba como ganhar R$1 milhão com apenas 100. Né? Você pega 100 e compra um revólver. Estou brincando. Depois corta. Mas esse saiba como é o que mais dá likes, é o que mais é o objeto das clicadas, da atenção das pessoas na internet. Isso, cada vez que você clica num link, que alguém clica no link, aquilo entra numa estatística e uma empresa precisa pagar mais caro para a marca dela estar logo acima daquela propaganda. Saiba como. Nós vivemos no tempo do conhecimento, na era do conhecimento. Todo mundo, tudo quer saber. Você sabe, a gente está atendendo as pessoas no ambulatório, e antigamente as pessoas chegavam na consulta médica, e elas diziam assim, doutor, eu estou sentindo isso, aquilo outro. Aí você pensava e dizia, vou pedir uns exames, eu estou pensando nessa possibilidade, naquela outra, mas vamos pedir alguns exames para confirmar. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia a pessoa já chega com o exame e com tudo que o Google diz sobre aquele exame. Doutor, eu estou com isso, mas pode ser isso, pode ser isso. E chega assustadíssima, porque eu estou com um nódulo calcificado na base do meu pulmão, pertinho da pleura. Doutor, isso é grave. Não, senhora, isso já está calcificado, é um processo antigo, isso é alguma coisa que a senhora teve na infância, na adolescência. Mas a pessoa chega, né, com tudo que... Porque estamos na era do conhecimento. Chega uma série nova, o que você quer fazer? Assistir. Tem que assistir, tem que ter assunto. Uma série nova, um filme novo, algo novo, informação nova, uma novidade, uma medicação nova, uma doença nova. As pessoas já se diagnosticam, já leem tudo sobre a doença, não sabem nem se tem, mas sabem tudo sobre ela. Porque nós estamos na era do conhecimento. E hoje, a maior parte do conhecimento da humanidade cabe na palma da nossa mão. Com celular, com internet, você consegue ter acesso a um mundo gigantesco de conhecimento. Na ciência, na filosofia, nos relacionamentos humanos. Essa é a geração de hoje. E olha, uma coisa interessante, eu estava preparando essa pregação hoje à tarde, aí chegou um e-mail para mim. A Sky quer te conhecer melhor. Parece brincadeira, mas pura verdade. Eu estava fazendo a pregação, meu celular vibrou, eu olhei de lado, a Sky quer te conhecer melhor. Sabe por quê? Porque assim como você corre por conhecimento, as empresas correm para te conhecer, para saber o que você está pensando, qual é a sua intenção de compra, qual é o seu desejo, quando é o seu aniversário, que número você calça, que esporte você pratica. Então essa era do conhecimento, ela diz que hoje
o objeto, fruto das mentes mais brilhantes da terra estão em torno do conhecimento, para te conhecer, para te vender, para conhecer o que você quer, para vender algo que você goste, ou para te dar um conhecimento que você queira. Se você pesquisa muito sobre o direito, vai aparecer muitos cursos de direito, vai aparecer o Vademecum, vai aparecer muitos livros, muitas aulas, porque tudo gira em torno do conhecimento. Conhecimento hoje, ele dá dinheiro, né? Você sabe que existe um grande boato aí, que não é mais tão boato assim, o Anderson Dourado pode me dizer melhor, que o Facebook ele está sendo processado por vender conhecimento. Não é assim? Ou já está sendo processado? Talvez, se eu não me engano, já pagou até algumas indenizações, porque ficou provado que ele estava vendendo a informação dos seus usuários. Porque hoje conhecimento vale ouro. Aí a gente fala sobre tudo isso e eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Que frutos a era do conhecimento tem gerado na nossa sociedade? Eu falei aqui de conhecimentos fúteis, como emagrecer em 3 dias, como perder a gordura localizada em meia hora, fúteis. Como também sobre conhecimentos excelentes, sobre um novo remédio, uma nova lei, algo que vai beneficiar a sociedade, conhecimentos excelentes. Eu não estou criticando o conhecimento. O conhecimento ele pode ser muito bom ou ele pode ser muito ruim. Mas eu quero perguntar a vocês, para que a gente reflita, baseado na palavra de Deus, que frutos, que consequências esse avalanche de saber tem gerado na nossa sociedade. O doutor Augusto Cury, ele fala que nós estamos assistindo a um assassinato coletivo dos nossos jovens. Uma overdose de conhecimento. Mas eu gostaria de ser um pouco mais brando, eu não cheguei nem a estudar nem 1% do que ele, então ele sabe mais do que eu, mas eu gostaria de dizer uma frase para vocês. Nós somos uma geração que conhece tudo de maneira muito profunda, mas uma geração rasa no conhecimento de Deus. Uma geração que vai a fundo nas notícias, nos seriados, nos filmes, na ciência, na medicina, no direito e tudo mais. Coisas boas e coisas não boas. No entanto, nós somos uma geração, nós vivemos numa era onde se conhece Deus de maneira superficial, de maneira rasa e de maneira vazia. E agora? O que é que a Bíblia diz sobre esse conhecimento? Nós lemos um texto agora que diz, Jesus orando para Deus, e a gente aqui ouvindo a conversa. Jesus orando para Deus, Pai, a vida eterna é que conheçam a Ti e que conheçam a mim que fui enviado por Ti. Será que o mundo não está buscando a vida eterna em conhecer a medicina, em conhecer a filosofia, em conhecer o filme, em conhecer a série, em conhecer as pessoas? Mas Jesus aqui, 2000 anos atrás, disse que a vida eterna é conhecer a Deus e conhecer a Cristo enviado por Deus. Agora eu trago para nós. Como viver na era do conhecimento, tendo que dar conta de um conhecimento gigante que está aí fora, que não para de crescer, porque todo dia se publica algo novo, todo dia se descobre algo, e ao mesmo tempo viver o Evangelho de Jesus, conhecendo a Deus e conhecendo a Cristo enviado por Deus. Porque sem esse conhecimento não há vida eterna. Quem quer vida eterna? O homem tem sede da eternidade. O homem tem sede de descobrir a imortalidade. O ser humano, ele nasce com esse desejo de ser imortal, de imortalizar o seu nome, de fazer um grande feito, de colocar o seu nome num remédio, de colocar o seu nome numa doença. Ninguém pode até não ter conhecido o doutor Alzheimer, mas todo mundo sabe que ele descobriu uma doença de Alzheimer. Não é assim? Homens que colocaram seu nome na história como o mês de julho. Nós estamos hoje no mês de julho, eternizando o nome de Júlio César, imperador romano. Homens que marcaram a sua história, mas que podem ser lembrados no seu nome, mas que, porventura, não sei, podem não ter alcançado a vida eterna em Deus, porque conheceram o mundo, mas não conheceram a Deus.
O conhecimento que agrada a Deus é o conhecimento dele mesmo e da vida eterna. Como viver isso no dia de hoje? O que a Bíblia diz sobre conhecimento? Em João 10,14, Jesus diz: eu conheço as minhas ovelhas. Então vamos partir do princípio que Deus conhece a todos nós. Deus te conhece. Embora a humanidade conheça a Deus rasamente, Deus te conhece profundamente. 7 bilhões de pessoas na Terra, profundamente conhecidas por um Deus que é maravilhoso. A Bíblia diz que Deus ele tem uma figura bíblica, que Deus tem 7 olhos de fogo. Você sabe o que significa 7 olhos de fogo? Você imagina que são 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olhos de fogo, fogo que queima na terra. É assim que você entende? Você sabe que no número bíblico 7 significa o número perfeito. E a figura do fogo significa aquilo que clareia e que mostra o que está além da superfície. Então, Deus ele te conhece claramente, além da superfície e perfeitamente. 7 olhos. Deus vê tudo. 7 não quer dizer que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 quer dizer que é perfeitamente. Ele vê tudo a todo tempo e profundamente, de maneira integral. Embora nós, como humanidade, estejamos caminhando para longe de Deus, como humanidade, não nós aqui, o Senhor continua conhecendo a humanidade como a palma da sua mão. A Bíblia diz que o conhecimento de Deus é igual à vida eterna, e aqui eu chamo de novo a pregação de domingo da irmã Nalinda. Intimidade com Deus. Para agradar o Espírito Santo é preciso intimidade com Deus. Você sabe, terminou o culto. O culto terminou um pouco mais tarde, domingo. Muitas orações. Depois que vocês foram para casa, ainda houveram mais orações. Eu sei que eu cheguei em casa, o Roberto falou que chegou em casa meia-noite. Eu também fui me aquietar. 11h30 da noite eu me aquietei domingo. Aí quando eu estava já quase me aquietando para dormir, chega uma mensagem no meu celular. Um jovem dessa igreja. E aí eu, vixe, lá vem alguma coisa, né? O que será? Aí quando eu abri o WhatsApp, estava lá escrito: pastor, hoje eu ouvi a voz de Deus. Hoje eu ouvi a voz de Deus. Ele me disse isso, ele me disse aquilo. Glórias a Deus. Agora manda um áudio e me explica como foi. Ele mandou um áudio. Foi assim, e eu, glória a Deus. Sabe o que é isso? Deus se revela na sua intimidade. Conhecer a Deus nos torna mais perto de Deus, nos torna mais acessíveis à sua voz, acessíveis ao seu mover, acessíveis à sua ação. Nós precisamos conhecer a Deus. Você pode conhecer a ciência, você pode conhecer a medicina, você pode conhecer as áreas do conhecimento humano, mas nenhuma delas vai te sustentar no dia da tua angústia, porque você precisa mesmo é de Deus. Eu preciso mesmo é de Deus. Nós precisamos conhecer é a Deus. Que cada coisa seja posta no seu lugar. Que antes de você clicar no saiba como emagrecer 7 quilos em um dia, eu estou esticando cada vez mais a baladeira, né? Clique assim no link espiritual, saiba como agradar o Espírito Santo de Deus. Clique, saiba como entender melhor a palavra de Deus, saiba como conquistar os dons do Espírito, saiba como ver anjos de Deus subindo e descendo, saiba como, porque essa palavra, ela é imutável. A ciência toda ela está sujeita a mudanças. O que é a verdade científica? A verdade científica é aquilo que pode ser reproduzível, mas a verdade científica, hoje é verdade, amanhã não é mais verdade. A verdade científica foi um dia que a Terra era plana, hoje não é verdade. A verdade científica é que o Sol girava em torno da Terra, hoje não é mais verdade. A verdade científica muda de geração para geração, mas a palavra da verdade ela é imutável. Ela é e sempre será a verdade absoluta das nossas vidas espirituais. E cada vez mais, a arqueologia, a ciência tem se curvado à palavra de Deus. Conhecimento da verdade. Jesus, antes de Jesus, Deus, ele sempre se mostrou como alguém
que gostaria de ser conhecido. Sempre. Por isso ele escolheu Abraão, Noé primeiro, depois ele escolheu Abraão, depois ele escolheu Isaac, Jacó, José, sempre se revelando em sonhos, em palavras, em aparições, em mensagens de anjos. Você pode ler todo o Velho Testamento e você vai sempre encontrar um Deus que quer ser conhecido, que quer ser revelado, que não quer não quer passar em branco, mas quer ser revelado. Por que nem todos o conheceram? Por que só alguns tiveram esse grande privilégio? Porque aqueles que o conheceram foram aqueles que o buscaram, aqueles que se entregaram, aqueles que agiram pela fé. Mateus 7,7, existe um princípio bíblico que pode abençoar a tua vida e transformar a tua história. Mateus 7,7. Batei, e abri-se-vos-á, buscai, e achareis, pedi, e dar-se-vos-á. Então, aqui a Bíblia nos mostra uma via de mão dupla, de um Deus que já fez tudo por nós, mas mesmo assim, ele se demonstra mais ainda quando nós o buscamos, quando nós batemos, quando nós pedimos, quando nós suplicamos. E aí o pastor Wesley, no penúltimo domingo, ele pregou sobre o mar de dentro, né? Sobre o te aquieta, sobre sossega a alma. E ele falou sobre suplicar. Para quem não esteve aqui, eu vou só lhe dizer o que significa suplicar. Suplicar significa pedir com humildade e com intensidade. A palavra súplica, ela resume esses dois conceitos de humildade e de intimidade. É assim que nós conhecemos a Deus. Com humildade e com intensidade. Intensidade e humildade. Aí vem Jesus. Deus sempre se revelando aos patriarcas, aos povos. Aí vem Jesus. Quando todos esperavam um rei distante, sentado no trono, altivo, mandão, quando todos esperavam alguém que fosse descer uma série de ordens para que todos cumprissem, chega Jesus. Jesus que senta à mesa, Jesus que caminha, Jesus que abraça, Jesus que beija, Jesus que chora, Jesus que se alegra, Jesus que toca em quem não pode ser tocado, Jesus que olha no olho de quem não pode ser olhado, Jesus que conversa com quem ninguém pode conversar, Jesus que aposta em quem ninguém poderia apostar, Jesus que olha para um homem endemoniado gadareno e cura a sua história, muda a sua história, Jesus que olha para um corrupto Zaqueu e olha no céu e ele diz: Zaqueu, desce daí, eu vou jantar contigo e é hoje, meu amigo. Jesus que olha para a mulher pecadora e diz: vá e não peques mais. Um Jesus de relacionamento, um Jesus que se revela intimamente. Muitas histórias de Cristo se passaram à mesa. Quantas vezes você esteve à mesa com seus irmãos? Quem são os irmãos que mais sentam à tua mesa? São os irmãos que você tem intimidade. Chama Jesus para a tua mesa. Chama Jesus para dentro da tua casa. Chama Jesus para dentro do teu coração. Mas cuidado, não podemos conhecer Jesus segundo a carne. 2 Coríntios 5,16 diz que há duas maneiras de nós conhecermos as coisas e as pessoas. As coisas, as pessoas e a Deus. 2 Coríntios 5,16 diz: agora vocês não podem mais conhecer segundo a carne, porque agora vocês são seres espirituais. Mas Timóteo, agora deu um nó aqui no meu juízo. O Tique e o Tex se agarraram e ninguém solta ninguém. Como é isso? Eu vou conhecer a Jesus carnalmente. Ora, você sabia que os irmãos de Jesus só vieram crer em Jesus como Filho de Deus depois da ressurreição de Cristo? Mas como assim eles passaram não sei quantos anos, né? Jesus nasceu, depois seus irmãos nasceram. Vamos imaginar aí 25 anos juntos e não conheceram. Conheceram, mas conheceram segundo a carne. Como se conhece Jesus segundo a carne? Quando você conhece Jesus a partir da experiência de outros. Ah, Jesus é aquele que fez isso na vida do fulano. Jesus é o filho de Maria, filho de José. Jesus é aquele que está lá na cruz, de maneira carnal, como quem fala de um super-herói, ou como quem fala de um Marte, ou como quem fala de uma figura histórica. Isso é conhecer Jesus segundo a carne.
Os homens no caminho de Emaús criam em Jesus, conheceram Jesus segundo o Espírito, mas por um momento de suas vidas eles começaram a olhar para Jesus de novo segundo a carne, e Jesus caminhava do lado deles, e a Bíblia diz que eles não o conheceram. Será que nós hoje, no dia da luta, no dia da tribulação, corremos o risco de estar caminhando a jornada da vida, Jesus está do nosso lado e nós não o reconhecermos? Será que nós corremos esse risco? Fique bem atento. No dia da angústia, Jesus está do teu lado. No dia da tribulação, Jesus está do teu lado. Jesus está conosco, porque é uma promessa de Deus: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. É promessa de Deus. Josué capítulo 1 diz: não abandones a minha lei, medita na minha palavra de dia e de noite, e eu não te abandonarei, eu não te deixarei, eu estarei contigo, aonde você for, eu estarei contigo. Isso é uma palavra, uma promessa que aquece o teu coração. No dia da angústia, você que conhece a Deus, você pode dizer: eu sei que Ele nunca me deixará e nunca me abandonará. Mas só sabe quem conhece. Quem não conhece, não sabe. Por que nós precisamos conhecer a Deus? Porque quando nós conhecemos a Deus, nós não somos confundidos. Sabia disso? Quando você conhece a Deus, você não é confundido. Há muitas vozes que falam aos nossos corações durante um dia. Há mais vozes ainda quando nós aumentamos o prazo, 1 semana. E essas vozes, elas podem nos confundir. Meu Deus, será que isso é de Deus? Será que isso é da minha cabeça? Será que isso é uma voz do diabo? Quem já passou por essa dúvida aqui na vida? Eu mais 3 pessoas. O resto está tudo garantido, né? Está pronta a venda? Traz para cá. Eu gostaria de chamar a Thalia aqui na frente, para que a gente fizesse uma alegoria. Soraya, venda a Thalia de uma maneira assim sobrenatural. Vocês conhecem a Thalia? Sim? Não? Pessoal da Bogos, essa aqui é a Thalia, está vendada aqui. Amanhã todo mundo mangando dela na Bogos. Quem precisar de algum exame de imagem, procure Thalia Boyadian. Agora, eu vou chamar alguém da igreja, tá certo? Que a Thalia não vai saber quem é. Tá vendo alguma coisa, Thalia? Promete, Thalia? Tá de olho fechado. Ô, menina crente abençoada. Ó, vamos ficar aqui para melhorar o ângulo. Thalia, na tua frente tem uma pessoa da igreja, tá certo? E você vai dizer quem é essa pessoa só com as mãos. Eu vou colocar a tua mão no ombro dessa pessoa. Quem é? Não, peraí, ele tá baixo. Não, é não. É só no ombro, é? É meu irmão, certeza absoluta. Pode tirar a venda, Thalia. Ela acertou. Olha aí, glória a Deus. Por que a Thalia acertou que era o irmão dela? Por quê? Se eu tivesse pego alguém que está vindo pela primeira vez na igreja hoje e colocasse aqui de frente para a Thalia pega e diz quem é. Ela acertaria? Não, por quê? Não tem intimidade. Pode sentar, os irmãos Dutra. Sabe o que é que esse exemplo quer dizer? Nós conhecemos a Deus e nós não somos confundidos quando Deus está perto de nós, quando nós o conhecemos de verdade. Se você está confundindo a voz de Deus com a voz do inimigo, com a sua voz da sua cabeça, você precisa mesmo conhecer mais a Deus, porque a voz dele é como o som de muitas águas, a voz dele traz paz ao coração, a voz dele fala e a gente se arrepia, a voz dele fala e a gente se acalma, a voz dele fala e o nosso coração se acalma na presença dele. Nós precisamos mais conhecer a Deus. Conhecer a Deus. A Thalia disse, com certeza é o meu irmão. Que ela está convivendo com ele desde que nasceu. Esse é o meu irmão.
Quando Deus fala com a gente, nós o conhecemos, nós podemos dizer, essa é a voz do meu Senhor. Jesus disse, eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Quanto mais perto está o pastor, quanto mais perto você está do pastor, do bom pastor Jesus, mais fácil vai ser você ouvir a sua voz. Geralmente as pessoas que chegam com essas dúvidas, se você tem essas dúvidas, pode chegar. Não estou criticando nem julgando a sua dúvida. Mas geralmente, nos aconselhamentos pastorais, pastor, não sei se isso é de Deus, se é do diabo ou é de mim. São pessoas que ainda não chegaram no nível de intimidade com Deus. Ou são pessoas que estão passando por um momento da vida onde está faltando conhecimento de Deus. Se afastaram da voz do bom pastor. Mas é difícil, eu reconheço. Num mundo com tanto conhecimento, com os HDs com tantos terabytes, você dá uma pausa nessa loucura da vida para conhecer a Deus. É remar contra a maré. É ir contra a multidão. Mas eu te digo, é o melhor caminho possível. Porque quem não é confundido por outra coisa, sabe de onde veio, sabe onde está e sabe para onde vai. Quem não conhece a Deus está sujeito ao engano, porque qualquer um que chegar dizendo que é Deus, a pessoa vai acreditar. Qualquer voz que chegar ao seu ouvido parecida com a voz de Deus, a pessoa vai acreditar. O primeiro namorado que chegar parecendo que é uma bênção de Deus, a pessoa vai acreditar. A primeira mulher que parecer uma mulher de Deus, o homem vai namorar, porque ele não conhece os presentes do seu Senhor. Você tem intimidade com alguém? Sim ou não? Tem alguém na vida. Você tem intimidade com alguém? Se essa pessoa te der um presente, deixar lá em cima da sua cama, você sabe quem foi? Pelo jeito, pelo gosto. Sim ou não? Da mesma forma, quando nós conhecemos a Deus, nós conhecemos os presentes que Deus nos dá. E nós não somos confundidos. A Alana nunca vai me dar um sorvete de menta com tapioca, com café. Ela sabe, morango e flocos. Quem está ganhando se mexe. Ela sabe. Se outra pessoa for me dar um sorvete, pode ser 1000 sorvetes, mas quando eu vi lá o morango, é a Alana. Ela me conhece. 9 anos de casados, fizemos ontem. Tomando sorvete, morango com flocos. Não, cada vez é diferente. 50 sabores é pouco para ela. Mas para mim basta 2. Porque nós temos intimidade. Oséias, ele viveu um momento muito interessante na vida dele. Nós vamos já acelerando o avião para decolar nas asas da oração. Sabe a história de Oséias? Quem sabe a história? Quem não sabe a história de Oséias? Eu vou contar em 30 segundos. Oséias, não sabe. Oséias foi um profeta que ele veio um ministério muito interessante. Ele era um servo de Deus, fiel ao Senhor. A história tem poucos dados a seu respeito, mas se sabe que ele era um homem fiel, era um homem íntegro, mas solteiro. Era solteiro, fiel e íntegro. As solteiras digam assim, manda um desse para mim, Senhor. E aí, um dia, nesse tempo de Oséias, havia um grande pecado em Israel. Grande pecado, idolatria. Os profetas profetizavam, pregavam e de repente as pessoas se ajuntavam, mas de repente voltavam para o pecado de novo. Aí eles pregavam, arrependimento, se arrependia e voltava. Mas daqui a pouco estava tudo na bagaceira de novo. E Oséias vivia nesse tempo até que Deus chegou para Oséias e disse, sabe Gomer, aquela prostituta? Aí Oséias, sim, Senhor, eu sei. Deus disse, vá lá e case com ela. Aí Oséias, obediente, foi e casou-se com a prostituta. Você imagina um profeta, casou-se com a prostituta. Colocou a prostituta dentro de casa, deu do bom e do melhor, teve um filho com ela. Um belo dia, ele chega em casa, onde está Gomer? Voltou para a prostituição. Aí passa um tempo, Oséias sofrendo com o filho, Gomer na prostituição. Deus chama Oséias de novo e diz, vai buscar ela de volta. Coloca ela dentro de casa de novo. Aí Oséias vai de novo. Lá na zona de prostituição. Traz Gomer de novo para dentro de casa. Eles têm mais um filho. E aí quando Oséias passa por todo esse processo existencial,
Deus chega para ele e diz: Oséias, agora você sabe o que eu sinto. Quando eu trago vocês, eu limpo vocês, eu banho vocês, eu dou prosperidade a vocês. E daqui a pouco vocês estão de novo se prostituindo a tudo que é Deus estranho. Agora você sabe o que eu sinto, agora você está pronto para pregar. Vai e prega o sentimento do coração de Deus. Você às vezes não entende porque você está passando por uma luta. Às vezes você não entende por que tanta tribulação. Ei, Oséias, vai chegar o momento em que Deus vai dizer: vai agora e prega os pensamentos do coração de Deus. Vai agora e prega a experiência que eu te fiz passar, para que você venha ajudar aqueles que vão sair da mesma experiência que você está. Não é assim que a gente aprende? E aí Oséias, como profeta e como povo de Israel, sabia que muitos recursos seriam úteis. Dinheiro é útil, um país que está quebrado, dinheiro é útil. Exército é útil. Status é útil, poder de fogo é útil, armas são úteis, sim. Mas aí no capítulo 6 de Oséias, o texto que a Alana mais gosta da Bíblia, que é a cara dela, Oséias, ele acha a chave que traz a vitória de Israel. Ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ele diz assim: olha, aquele que abriu a ferida, ele mesmo a sarará. Conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque tão certo como a aurora, tão certo como o dia vai nascer, o Senhor virá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Oséias 6, do 1 ao 3. Sabe o que isso quer dizer? Que em meio a muitos recursos que ele podia buscar, ele disse: o sucesso de Israel não está nos recursos, mas está em conhecer a Deus. E aí, o grande mistério acontece. 760 anos antes de Cristo. Oséias passou por tudo isso que eu falei para vocês, conheceu mais de perto a Deus, buscou mais ao Senhor e disse: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Tá certo? Então era alguém que não estava mais satisfeito com a sua situação anterior de conhecimento de Deus. Como você pode estar aqui, ou você pode estar no YouTube dizendo: eu já estou satisfeito, eu já conheço Deus, eu já fui para o acampamento, eu já fui para o detox, eu já chorei, eu já senti a presença dele, eu já tive experiências sobrenaturais com Deus. E eu digo: glórias a Deus, que Deus te abençoe. Mas não fique aí, porque Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecê-lo, porque o nosso Deus é inesgotável. Aí, 760 anos. Olha o fruto. Vocês viram que no começo da pregação eu falei quais frutos a era do conhecimento tem trazido para os nossos dias. Falei isso? Quais frutos? Como é que está a nossa sociedade? Os índices, todo dia. Coisas terríveis, gente. Mortes, homicídios, suicídios. Não vou nem falar, já está virando chato a minha pregação. Farmácias, número de suicídios, violências. Tem números novos. Quando eu vejo alguma coisa, eu faço um print e deixo lá guardado numa pasta para dados para vocês, para as pregações, para mostrar a relevância da palavra de Deus. Mas nós estamos vivendo um verdadeiro caos social. Vivemos um verdadeiro caos familiar, uma verdadeira destruição de princípios familiares. Muitas coisas novas surgindo para destruir a sua casa. Esse é o fruto da era do conhecimento. Mas olha o fruto do conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. 760 anos antes de Cristo. Está curioso? Já eu falei isso 3 vezes e não completei, né? 760 anos antes de Cristo. Oséias, quarta vez. Oséias olha para Israel e diz assim: aquele que abriu a ferida é o mesmo que a fechará. O que é que isso significa? Ele está dizendo assim, ó, um cirurgião, para tirar um tumor, ele precisa cortar. Quando você vai corrigir o seu filho, dói. Hoje, a minha filha veio correndo para mim. Ai, papai, tem um negócio no meu pé, papai, quando eu vi um carrapicho. E quando eu fui tirar o carrapicho, doeu no meu dedo. Eu tive que apertar o carrapicho para tirar, para trazer o alívio dela.
Deus faz assim com a gente. Ele dói para tirar, mas a cura de Deus vem para sarar. E pela quinta vez, 760 anos antes de Cristo, ele disse assim: aquele que sofreu até o segundo dia, no terceiro dia trará a restauração, ele ressuscitará com Israel, com o povo. Se animem, conheçam ao Senhor, porque aquele que morreu, ele também ressuscitou, e ele tem ordem sobre a morte, sobre o pecado, ele deu ordem sobre as enfermidades, todo o poder e toda a autoridade estão nas mãos dele. Se anime, Israel, você não precisa de guerra, você não precisa de arma, você não precisa de revólver, você não precisa de dinheiro, você precisa conhecer a Deus. Igreja Nova Vida, se anime. Você não precisa da resposta certa, não precisa do namorado, do melhor emprego do mundo, você não precisa do melhor concurso, você não precisa do melhor presidente do Brasil, do mundo, não. Nós precisamos mesmo de conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo, porque se a nossa iniquidade durou até o segundo dia, no terceiro dia ele ressuscitará conosco, nos dando alegria, paz e justiça na terra. Nós precisamos de Deus. Do que é que você precisa? Do que é que você precisa? Tudo que você diga para mim, eu vou responder. Você precisa de Deus. Como eu queria saber todas as coisas. Como eu queria saber todo o conteúdo do concurso do TJ. Sabe o que ia acontecer? Aí você ia passar, em primeiro lugar. Aí você ia assumir. Aí você ia ganhar um salário muito bom. Aí depois de um ano, aí você diz, eu queria agora outra coisa. Eu queria era o STF. Não é? Porque o homem ele é assim, ele é insaciável. O ser humano, eu digo homem no sentido de ser humano, o ser humano ele é insaciável. Mas quando nós conhecemos a Deus e prosseguimos em conhecê-lo, nós encontramos a solução cabal para todas as angústias do coração do homem. Quando nós conhecemos a Deus, um marco acontece nas nossas vidas. Nós passamos, assim como o nosso calendário, nós passamos de um tempo de antes de Cristo e depois de Cristo. Antes do dia em que você conheceu a Cristo de verdade e depois desse dia. Você sabe o currículo de Paulo? A Yasmin já leu um livro de Paulo que ela me emprestou, eu também li. Um livro, sabe o currículo de Paulo? Paulo, gente, ele era um poliglota. Naquele tempo, hoje em dia, se você é poliglota, não é tão difícil. Porque no YouTube tem aula de graça, tem tudo de graça para você. Mas Paulo era poliglota naquele tempo. Paulo, ele estudou com o maior filósofo do tempo, chamado o Rabino Gamaliel. Paulo, ele foi preparado pelos melhores fariseus da sua época. Ele tinha toda a lei judaica. Aí eu pergunto, que frutos isso gerou na vida dele? Que frutos isso gerou? Quem foi que se tornou Paulo? Um assassino. Um homem duro, um homem cheio da lei humana, um homem ignorante, um assassino. Um homem que com todo o conhecimento que ele podia ter no seu meio, do seu tempo, o máximo que ele conseguiu foi se tornar um assassino. Mas quando ele conheceu Jesus, que Jesus se apresentou, falou para ele, disse, quem é você? Jesus disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ali ele conheceu Jesus. E de repente, ele se tornou o maior missionário da história, sim ou não? Não. E de repente ele saiu escrevendo aos romanos, aos coríntios, aos novovidenses, satenses, Foi assim? Como um passe de mágica? Não. Sabe quantos anos de preparação? Sabe o que é que significa? Conhecer a Deus requer esforço. Conhecer a Deus requer dedicação. Conhecer a Deus requer abnegação. Conhecer a Deus requer deixar o Instagram de lado. Conhecer a Deus requer deixar o celular de lado. Conhecer a Deus requer deixar o orgulho de lado. Conhecer a Deus requer botar o joelho no chão e dizer, eu quero te conhecer mais, meu Jesus. Ele passou 3 anos na Arábia. Ninguém sabe o que aconteceu nesse período. Ninguém sabe. 3 anos. 3 anos. Ninguém sabe. Não, até os livros não bíblicos não sabem. Paulo, ele foi uma pessoa tão importante
para a sua época que tem citações sobre o Saulo de Tarso em livros que não são bíblicos. Porque ele era um homem importante na sua geração. Mas ninguém sabe o que aconteceu nesses 3 anos da Arábia. Ninguém sabe. E depois desses 3 anos? Foi o que aconteceu? Ele foi conhecer Pedro, Tiago, João e André no barquinho. Ele foi conhecer a galera top 5 do Evangelho. Aí o que aconteceu? Carta aos Romanos, carta aos Coríntios, carta de Tiago, Tito, vai Timóteo, vai-te embora, Timóteo. Foi assim? Ele se decepcionou com os irmãos. Como assim, Timóteo, top 5? Aí eu fico tranquilo. Pode se decepcionar comigo tranquilamente, se decepcionar com Pedro, com João. Quem sou eu? Para você ver. Você que pode se decepcionar comigo, saiba que o líder, ele é trabalhado também junto com o liderado. Porque nós estamos sujeitos a decepcionar alguém. Aí o que foi que aconteceu? 10 anos em Tarso. 3 mais 10? 13 anos de luta. Para conhecer a Deus, requer esforço, requer perseverança, requer abnegação. Até que um homem de Deus, cheio de temor e fé, humilde, era seu nome? Barnabé. Tocou na porta da casa dele lá em Tarso e disse: ei, Paulo, e aí, homem? Tá todo coisado. 10 anos já aqui. E aí? Eu imagino Paulo, coração ainda ferido, as expectativas frustradas, mas um chamado missionário queimando naquele coração. Passou 10 anos ali, conhecendo, talvez numa batalha interna. E aí ele passa mais 1 ano na Antioquia, sendo preparado no intensivão para começar a sua grande obra missionária. 3 mais 10 mais 1. 14 anos de preparação. Conhecendo a Deus, sendo conhecido por Deus. Sabe o que isso quer dizer, meus irmãos? Que todo conhecimento da terra, ele pode ser muito legal aqui para a terra, mas para ver as coisas do céu, é preciso conhecer as coisas do céu, é preciso conhecer a Deus, é preciso perseverar em Deus, é preciso ser achado em Deus. Pode ser um analfabeto da terra, pode ser alguém sem instrução científica nenhuma, mas se ele conhecer a Deus, ele vai ver o céu na terra. Pode ser o mais letrado da terra, se ele não conhecer a Deus, ele vai ouvir uma voz dizendo assim: louco, essa noite pedirão a tua alma. O que é que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? Porque a vida eterna está em conhecer a Deus e conhecer a Cristo. Você entendeu essa mensagem de hoje? Você entendeu? É preciso conhecer a Deus. Fique de pé. Nós vamos orar. Nós vamos aplicar essa mensagem. Enquanto você se levanta, você sabe que alguns homens da Bíblia, quando conheceram a Deus, eles tiveram uma resposta muito interessante. Eles disseram assim: eu não posso. Eu não sou merecedor. Quem aqui já respondeu assim: meu irmão, você pode fazer algo para o Senhor, você pode levar uma pregação, você pode levar um estudo bíblico, você pode levar uma mensagem, e alguém respondeu assim: eu não sou capaz. Moisés, quando foi chamado, disse... Que era gago. Gideão, quando foi chamado, disse: eu sou o menor da minha família, menor da família dos meus pais. Jeremias, quando foi chamado, disse: eu sou apenas uma criança. Isaías, quando foi chamado, disse: minha boca é suja e eu moro no meio de um povo de boca suja. Você sabe que eles tinham razão? Gideão era o menor, Moisés era gago, Isaías tinha a boca suja e Jeremias era novo. Mas quando eles conheceram a Deus, eles perceberam que nenhuma limitação deles era suficiente
para diminuir o projeto de Deus na vida deles. Que resposta você tem dado? Eu sou muito novo, eu não estou preparado, eu ainda não estou como eu queria. Quando você conhecer a Deus, você vai descobrir que o projeto de Deus na tua vida é muito maior do que a tua limitação. Quem quer conhecer a Deus? Vamos conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.